Quando você entra num projeto de longo prazo, como é o caso de concurso, algumas coisas elas começam a acontecer aos poucos. Você passa menos tempo disponível, começa a selecionar mais as conversas, alguns assuntos deixam de fazer sentido para você. Algumas pessoas elas começam a parecer um pouco mais distantes. Estudar para concurso muda a rotina, hora de lazer, de pausas, de descanso, mas não muda só isso. Muda também quem você está se tornando. Se você digitar aí na internet agora, estudo para concurso, vai aparecer muitos métodos, disciplina e pessoas falando sobre foco. Mas internamente existe uma transformação um pouco silenciosa acontecendo. Algo emocional, social e sobre identidade mesmo. Às vezes assusta. E o problema não é a mudança em si, é mudar sem entender o que está acontecendo por dentro. Eu lembro uma conversa com uma amiga que ela também estudava para concurso e ela me falava mais ou menos assim: Mari, eu não sei explicar, mas parece que a minha vida ficou menor. Eu não saio mais como antes. Eu não tenho mais tanto assunto. Eu me sinto um pouco deslocado do que está acontecendo no mundo. E ainda fico me perguntando se é normal ou se ou se eu estou me tornando uma pessoa chata. E naquele momento, o que mais doía nela não era o estudo, era não entender a própria mudança. Tem uma outra situação que é um pouco diferente, mas faz sentido no que a gente está falando. A filha de uma amiga minha quebrou a perninha e na ambulância o socorrista ele não enfaixou só a perna dela, ele enfaixou também a perna da boneca. O que que aconteceu ali? Não significa que não doeu mais o que ela estava sentindo de dor, mas ela conseguiu entender o que estava acontecendo, e isso fez com que ela não se desesperasse. O enfermeiro ali, ele cuidou do processo, e aquela criança ela não entrou num desespero. Hoje eu quero conversar com você sobre uma parte invisível do processo de estudar que muita gente sente, mas que ninguém consegue nomear. Porque quando algo não é nomeado, a gente tende a achar que o problema é a gente. Eu sou psicóloga, trabalho com concurseiros todos os dias e vejo um padrão se repetir com muita frequência. Qual é esse padrão? Pessoas extremamente comprometidas, inteligentes, esforçadas, que começam a se sentir estranhas dentro da própria vida. E elas não estão necessariamente ansiosas, nem exaustas o tempo todo. Nem estão procrastinando, nem estão sendo procrastinadoras crônicas. Elas só estão mudando e não sabem o que fazer com isso. E essa confusão interna, ela costuma vir acompanhada de culpa, como se algo tivesse errado, quando na verdade algo está se reorganizando. Quando você entra num projeto de longo prazo, como é o caso de concurso, algumas coisas elas começam a acontecer aos poucos. Você passa menos tempo disponível, começa a selecionar mais as conversas, alguns assuntos deixam de fazer sentido para você. Algumas pessoas elas começam a parecer um pouco mais distantes. E não porque você ficou arrogante, mas porque as suas prioridades mudaram. O problema é que muitas vezes o ambiente à sua volta continua te exigindo a versão antiga de você. Só que ninguém te preparou para o impacto emocional disso, porque o foco ele está somente em passar. Ninguém fala sobre o que acontece enquanto você está indo, sobre o meio do caminho, sobre a travessia. Muitos concurseiros chegam para mim dizendo: parece que eu não me encaixo mais, parece que eu não sou mais quem eu era, mas também não sei, nem cheguei onde eu quero. Eu me sinto meio deslocado. Só que isso é um processo natural de mudança. Você não está parado, você está em transição. Então, isso vai acontecer em algum momento. E existe um luto que quase ninguém reconhece: o luto pela versão antiga de você. A pessoa mais disponível, mais espontânea, menos focada em longo prazo, mais focada no momento. Mesmo que aquela versão tivesse sofrimento, ela era uma versão conhecida. E o desconhecido costuma assustar. Às vezes você sente falta até das coisas que você sabe que não te faziam tão bem. Por que que isso faz falta? Porque eram familiares e não desconhecidas. A pergunta ideal não é como eu volto a ser quem eu era. A pergunta ideal é como eu sustento quem eu estou me tornando sem perder a minha saúde mental. Isso envolve aceitar a fase, parar de se explicar o tempo todo para os outros e para você mesmo,
Construir, novas referências, criar constância emocional. E eu não estou falando só de estudo, porque a chegada é importante, mas como você vai chegar até lá é tão importante quanto. Por quê? Porque não faz sentido conquistar algo grande às custas de se perder no processo. É exatamente por isso que eu criei o Constância Psicológica Grupo de Concurseiros, porque estudar sozinho é uma coisa, mas atravessar mudanças internas sozinho é o que faz muita gente desistir no caminho. Não por falta de capacidade, mas por falta de sustentação emocional. Lá nesse grupo, o foco não é pressão, é sustentação emocional ao longo do caminho. Se você sente que está mudando e não quer se perder no processo, o link está na descrição. Talvez o que esteja te incomodando não seja o estudo, talvez seja o fato de que você está se afastando das versões antigas de si mesmo e ainda não se sente seguro na sua nova versão. E tudo bem não se sentir seguro o tempo todo. Segurança também se constrói, ela não é construída automaticamente. Se esse vídeo te ajudou a nomear algo que você vinha sentindo, me conta nos comentários. Compartilha com alguém que também está vivendo esse processo. E lembra, a aprovação muda a sua vida, mas o processo também te transforma.